Se você é torcedor do São Paulo, eu tenho certeza que você ficou incomodado em ver o Lucas Moura e o Oscar no banco contra o Palmeiras. Ficou ou não ficou? Pois fique sabendo que um jornalista entregou o que estava por trás de tudo isso e, por incrível que pareça, o Neymar pode ter muito mais a ver com isso do que o próprio Zubeldia. Neymar, ele mesmo, pode ter influenciado a tal decisão. Confuso, né? Mas calma que eu já vou te mostrar o que o jornalista falou e te contar o que é que está acontecendo. E sobre o Zubeldia, demorou, mas finalmente ele colocou a diretoria do São Paulo contra a parede, mandando uma indireta avassaladora. E o mais curioso dessa história é que poucas pessoas perceberam. Já já eu te mostro o que ele disse e te conto quais são as consequências que isso pode gerar. E antes de entrar nesses assuntos, aquele protocolo chato, porém necessário para a saúde do canal, peço que você deixe o like, tá? Que é esse joinha abençoado para ajudar na divulgação desse conteúdo. E se você gosta de futebol falado sem clubismo, resenha esportiva e muito mais, te convido a se inscrever nesse humilde canal e seja muito bem-vindo. Eu faço muita questão da tua presença aqui. E vou até aproveitar esse momento interação para fazer uma enquete aqui. Você acha que o São Paulo tem que entregar o jogo para a Ponte Preta a fim de ajudar a eliminar o Palmeiras logo na primeira fase do Campeonato Paulista? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Infelizmente foi esse o assunto que tomou conta das pautas dos programas esportivos, dos fóruns, das redes sociais, até mesmo das mesas de bar. E eu tô percebendo que todos os caminhos levam para acontecer o que rolou o ano passado no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não fez por onde ser o campeão, dependia do São Paulo na última rodada e o São Paulo acabou sendo o vilão da história e o Palmeiras o coitado. É o que muito provavelmente vai acontecer no Campeonato Paulista, caso o Palmeiras seja eliminado na primeira fase. Em vez de reconhecer que fracassou, tentar achar o tal erro e corrigir, não. É mais fácil jogar a culpa no rival, certo? E é uma prática muito comum no Palmeiras do Abel Ferreira. Na cabeça dele, da diretoria do Palmeiras e dos fãs que ele tem, ele não erra. Ele é impecável. E é por causa dessa terceirização dos problemas é que o Palmeiras vem piorando a cada ano que passa. A verdade é essa. E na coletiva pós-jogo ele já começou com a choradeira, né? Falou que o campeonato é muito mais importante para o Corinthians e para o Santos, porque faz tempo que eles não ganham nada, né? Tentando tirar aquele peso de cima do Palmeiras. Falou que depende de um terceiro para se classificar. Falou que conquistou o número de pontos suficiente, porém, nos outros grupos o Palmeiras se classificaria. Mas no grupo deles não, que o regulamento tem que ser revisto e blá blá blá. Daqui a pouco vão pedir para mudar o regulamento do Campeonato Paulista, você vai ver. E é muito importante alguém avisar o Abel Ferreira que nos 3 anos consecutivos que o Palmeiras ganhou o Paulistão, era exatamente o mesmo regulamento. E convenhamos, tem muito mais coisas importantes que realmente interessam a serem debatidas do que o regulamento do Campeonato Paulista que todos os clubes assinam antes de participar. E agora eu vou te mostrar uma situação que de fato merece a atenção da alta cúpula do futebol paulista e também do futebol brasileiro. Isso realmente merece ser debatido. Dá uma olhada. O São Paulo teve mais de 9 jogadores contundidos no Allianz Parque desde que tem um gramado sintético. E o Oscar e o Lucas pediram para não jogar. Porque o que está começando a acontecer agora é, não os clubes, mas os jogadores. O Neymar não quis jogar no Allianz. E assim, é claro que, enquanto a FIFA não regulamentar, não vai acontecer nada e o clube pode mandar o jogo no gramado sintético quando ele puder, quando ele quiser. Agora, a gente já viu o Suárez passando a temporada inteira no Brasil não jogando no sintético, o Messi não querendo jogar no sintético nos Estados Unidos, e quando os jogadores, e eles se falam, o que há de comum entre Neymar, Lucas e Oscar? Eles são da mesma geração, da mesma idade. E os jogadores podem começar a colocar essa coisa em discussão, porque a saúde deles está em jogo. E o nível do espetáculo também tem a ver com isso. Né? É um campo difícil de jogar. É mais rápido, a bola escorrega toda hora. E aí é quase sempre jogo aéreo. De pensar que eu reclamei do Zubeldia quando eu vi o Oscar e o Lucas Moura no banco contra o Palmeiras, né? Achei um absurdo. Aí me aparece o Arnaldo Ribeiro e solta essa, né? Revela que o Lucas Moura e o Oscar pediram para não jogar no campo sintético, como o Neymar fez, Suárez e tantos outros jogadores. Eu acho que até o Memphis Depay do Corinthians não gosta de jogar em campo sintético. E eles têm uma coisa em comum, já jogaram no futebol europeu, onde gramado sintético é proibido. E sobre o Lucas e o Oscar pedirem para não jogar no Allianz Parque,
tem a ver com o Neymar, né? O Neymar também pediu para não jogar lá. Então, muito provavelmente, o Neymar influenciou esses outros dois. E se a gente parar para pensar, não dá nem para julgar os caras, porque o próprio São Paulo já teve muitos jogadores lesionados naquele gramado. E aí você me diz, Renato, mas o Zubeldia acabou colocando o Oscar e o Lucas. Sim, colocou, mas no final da partida. E o Oscar, mesmo dentro de campo, não jogou. Ele nem tocou na bola, cara. Já o Lucas participou do jogo, quase fez um gol no canto, né, que o Everton teve que se esticar para pegar. Agora o Oscar ficou ali em off dentro de campo. Eu achei muito interessante colocar esse assunto na pauta do vídeo, porque às vezes a gente pensa que tudo é culpa do treinador. Por trás das cortinas, né, lá nos bastidores, tem coisa que a gente não sabe. Se não são os jornalistas externarem isso, a gente fica sem saber. E tem coisa que nem o treinador sabe, viu? Esses dias foi ventilado aí pela mídia esportiva que o São Paulo estava negociando o Sabino com o Vitória. E aí o Zubeldia foi perguntado sobre isso na coletiva e olha o que ele falou. Sabino? Está louco? Não temos muitos jogadores e quer me tirar o Sabino? Viu a quantidade de jogadores que se foram e quer me tirar mais? Tá claro e evidente que isso foi um belo de um chacoalhão na diretoria do São Paulo. Poxa, já me tiraram tantos jogadores, agora querem tirar o Sabino? Quando puderem contratar, tragam, mas não me tirem mais um jogador. Principalmente o Sabino, né? Parece que o Zubeldia gosta muito dele. E outra coisa que ficou evidente, claro, se essa especulação for real, é que a comunicação da diretoria do São Paulo com o Zubeldia é falha. Eles estão participando pouco, o Zubeldia, no planejamento do restante da temporada. Porque o Cedric chegou, ele não estava sabendo. O Luan está treinando separado e ele não estava sabendo. E agora essa parada do Sabino? Peraí, meu irmão, o que está rolando? E demos a sorte que o Cedric joga até bem, hein? E se fosse outro Orejuela da vida? Bacana, é o que eu vivo falando por aqui. Os treinadores que passam pelo São Paulo, pelo menos os de 10 anos para cá, eles são vítimas, né? Eles não são os verdadeiros culpados de tudo que há de errado no São Paulo. Essa diretoria, propriamente dito, para ficar ruim tem que melhorar muito. Os treinadores trabalham com aquilo que tem. O Abel Ferreira, no São Paulo, ele não ia ter o sucesso que ele tem no Palmeiras. Guardiola, no São Paulo, seria chamado de pardal, né? O fim seria o mesmo. Iam achar um defeito nele, inventar um apelido, e na primeira derrota, seguida por um empate, tchau, pé na bunda do cara. E a diretoria adora quando a torcida começa a se revoltar contra o treinador e pede a cabeça do cara. Porque eles vão lá, trocam o treinador e tem mais uns 4, 5 meses de paz. E outra coisa que essa diretoria odeia é de treinador que confronta, que bate de frente. E essa atitude do Zubeldia, rapaz, com certeza já abriu a porta. Na primeira oportunidade, ele será empurrado para fora. Como aconteceu com Fernando Diniz, por exemplo, com Rogério Ceni. E não pensa que o Zubeldia saindo por uma porta, o Renato Gaúcho vai entrar por outra. O próprio Tite, Luxemburgo, Sampaoli, esses caras, eles batem de frente. Eles não querem um cara combatente, um cara que bate de frente. Eles querem um cara manso, um cara que não sobe o tom de voz, que pouco se irrita. É o tal paizão, eles querem isso. O Dorival Júnior é a cara do São Paulo dessa diretoria. Talvez a diretoria esteja esperando justamente a CBF demitir o Dorival Júnior para correr atrás dele, né? Porque, brother, eu não acredito que o Dorival Júnior vai continuar até a Copa do Mundo. A seleção está muito ruim. E se o Júlio Casares imaginar da possibilidade do Dorival ser demitido, ele vai segurar o Zubeldia até esse dia. Bom, eis aí a minha opinião. Agora eu gostaria de saber da tua e só vou saber se você escrever aqui embaixo. Não esquece de deixar o like, se você quiser se inscreva no canal também, aqui você é muito bem-vindo, tá? Eu, Renato, vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.